quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanity, resumo do episódio 397. E hoje em Emanity foi um pouquinho do nosso lar, pois é, com as lembranças de quem já partiu. Até o chafariz da mansão pediu para sair, a julgar pela queda d'água a modo econômico com sucesso. Serrer foi para a parte externa borocochosinha e preocupada em nunca conseguir lembrar-se de tudo. Em seguida, Yaman foi de encontro a ela preocupado, pois notou que desde que chegaram ela demonstrava tristeza e que estava perdida em seus pensamentos. Serrer disse que realmente teve um dia muito lindo e que estava feliz. Porém, salientou que ele estava se esforçando muito e ela não lembrava de nada, deixando claro que aquilo a entristecia. Yaman pediu que ela não se preocupasse e que ela lembraria e que naquele dia estavam apenas refrescando algumas memórias e que tinham muitas lembranças. Ao olhar para cima, disse para Serrer que uma das lembranças mais bonitas foram embaixo de uma árvore. Ele disse que foi sobre a árvore do jardim da tia Gulher, no antigo bairro onde ele passou sua infância. Yaman disse que já havia falado com ela sobre aquela árvore antes, que ele e o pai plantaram quando ele tinha 6 anos e que a finalidade era ter um lugar seguro para descansar quando estivesse cansado. Em seguida, Yaman disse que respirou pela primeira vez debaixo daquela árvore com ela e que o valor daquela árvore aumentou ainda mais para ele. Serrer disse que mais uma vez não lembrava, mas quis saber porque o valor daquela árvore havia aumentado e sobre o que tinha acontecido. Yaman respondeu que foi um momento muito especial para os dois após 84 anos. Ele disse que foi um momento inesquecível que os aproximou muito, colocando a mão no rosto dela. E naquele momento, disse que ela tinha olhado para ele tão lindamente novamente, enfim, tímida, inocente, admirável. Yaman, sem freio, continuou dizendo que não poderia deixar de ser atraído por ela e que era como se ela tivesse o encantado. Depois desse paranauê, ele pegou na cintura da cremosa, dizendo que haviam chegado tão perto do primeiro dia daquele dia, e se aproximando mais, e com a voz mansa, disse que então pela primeira vez... Eita! Serrezinha correu, obviamente, correu do homem, e não rolou o beijo. Não rolou não. E Yaman ficou no vácuo, mas feliz, afinal era questão de tempo para a magia acontecer. Em seu quarto, Serrer disse que naquele dia ele a beijou pela primeira vez e na sequência sorriu colocando a mão na boca. A partir daquele momento a magia aconteceu. Serrer lembrou das 2 temporadas, pois enfim, tudo que ela viveu com Tudão. Ela ficou emocionada tentando falar, mas voltava a recordar o pedido de casamento, tudo. Serrer agradeceu a Deus emocionada, dizendo que lembrou de tudo, falando que era Serrer naquele momento. Tão logo Aziz chegou em casa, lembrou da discussão que teve com o pai. Na ocasião, ele estava completamente embriagado. Resumindo, o pai queria que Aziz seguisse os passos dele junto à máfia, porém Aziz era um ser de luz e não aceitou derramar sangue de ninguém. Ele deixou claro que queria estudar para ser um doutor e que não iria matar pessoas e sim ajudá-las a viver. A julgar pela conversa, Aziz era o filho preferido do mafioso porque era mais parecido com ele. O pai deixou claro duramente durante a prosa sobre o desejo que Aziz fosse o sucessor, porém o doutor não aceitou, sendo determinado, debochando do Smet Gluglu Yeye. Não consigo falar o sobrenome desse homem de jeito nenhum. Ele disse que o pai não tinha aquele direito, mas o pai insistiu colocando uma arma na mão dele, porém os tiros foram para o alto. Aziz se recusava a seguir a escuridão, dizendo que estava escrevendo o próprio caminho, porém como não conseguia ficar de pé, apagou no banco do jardim diante do pai totalmente frustrado. Amanheceu e encontraram Smet Gluglu Yeye morto e Aziz acordou naquele momento com uma arma na mão, sem entender o que tinha acontecido. E a mãe achou que ele tinha feito aquilo. Resumindo, o menino levou a culpa por um crime cometido pelo irmão preterido, aquele rejeitado pelo pai, e aparentemente Lelé da Cuca também. Serrer, esbaforida, disse que tinha que dizer a ele imediatamente, imaginando quanto ele ficaria feliz com a notícia.
e antes de sair, disse que não poderia ser daquela forma, pois ele havia trabalhado tão duro para fazê-la lembrar e que lutou tanto por ela. Ela disse que dizer que lembrava devia valer tudo e que ela precisava fazê-lo feliz, se perguntando como. Após pensar, notou que estava sem aliança e, com um sorriso canto de boca, retirou da gaveta, pois é, e lembrou da conversa do Yaman com Jenger. Na ocasião, Tudão dizia que não aguentava mais esperar e que queria casar com ela imediatamente para voltarem aos velhos tempos, porém disse que precisava ser paciente e que suas mãos estavam atadas. Depois de lembrar desse momento, Seher disse que havia entendido e queria dizer a ele que lembrou de tudo, mas que faria aquilo propondo a ele. Finalmente, a Semin chegou inteira em casa, mas acho que teremos muita ação pela frente nesse núcleo por conta desse mafioso perigoso. O irmão psicopata trocou olhares com Aziz, que poderia interná-lo para tratamento. Nas memórias, ele discutia com o pai, mas ao apontar a arma para sua cabeça, viu na expressão do pai que ele não se importava e, consequentemente, o matou. Produção! Fala pra Nás que a cota de psicopata já expirou, pelo amor de Deus. Seher correu no quarto do Yusuf, que reparou que a tia estava sem fôlego. Ela disse que estava tão feliz e animada que sentia que seu coração iria explodir e que por aquele motivo estava sem fôlego. A criança pediu que a tia não deixasse o coração explodir, pedindo que ela contasse. Seher disse que contaria, mas que seria o segredinho deles, pedindo que ele prometesse. Yusuf disse que era uma promessa cramalã. Eita danadinho! Após perguntar se ele estava pronto, disse que lembrou de tudo e Yusuf vibrou, obviamente. Ela disse que lembrava dele, de quem ela era, do tio dele e de todas as coisas que passaram. E Yusuf quis saber se ela lembrava de como ela o amava, das histórias, vovô, mamãe, papai, enfim, todos eles. E Seher afirmou, recebendo um abraço gostoso em seguida. Porém, ela pediu que ele não gritasse, ratificando que era entre os dois, mas Yusuf queria que eles contassem juntos e que o tio ficaria feliz. Seher disse que não podiam, porque ela queria surpreendê-lo. Ela disse que seria propondo casamento e dizendo que lembrava de tudo. E Yusuf voltou a gritar, perguntando se eles iriam se casar novamente. Ele disse que foi a melhor notícia que ouviu e naquele momento Yaman saía do escritório, ao passo que Seher pedia para o sobrinho se acalmar e esperar. Yaman entrou no quarto dizendo que as vozes deles eram ouvidas do corredor, querendo saber o motivo da felicidade de ambos. E Seher ficou sem saber o que dizer, reproduzindo a pergunta dele. E assim terminou o episódio. Seherzinha pedirá Yaman em casamento, pois é, maravilha, estacionada no Fragman. E o tombo vem depois, mas não quero nem pensar nisso agora, tô vivendo o presente. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal, lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço, bye bye!